Você conhece a história de um homem que enfrentou sozinho 450 profetas, desafiou reis poderosos e viu o fogo de Deus descer do céu? Um homem cujas palavras pararam a chuva por anos, mas que, no silêncio, ouviu a voz de Deus como ninguém. Esse homem não era um super-herói nem uma lenda, mas alguém como eu e você. Ele teve medos, dúvidas e momentos de fraqueza, mas sua fé o conduziu a realizar feitos que mudaram o curso de uma nação inteira. Elias não foi apenas um profeta. Ele foi um símbolo de coragem, fé e resistência em tempos de escuridão. Sua história é feita de milagres que desafiaram a lógica, confrontos que abalaram o mundo e momentos de profunda humanidade. Uma jornada que ecoa até hoje, nos ensinando o poder da fé em meio às maiores adversidades. Prepare-se para mergulhar em uma das narrativas mais épicas da Bíblia. Essa é a história de Elias, o profeta que caminhou com Deus e deixou um legado eterno. Elias aparece de forma súbita, como um trovão que corta o silêncio de uma noite escura. Não há introdução detalhada sobre sua origem, nem uma genealogia que o conecte a grandes figuras do passado, como muitos outros profetas. Ele simplesmente se levanta com palavras afiadas como uma espada e se apresenta diante do rei Acabe, declarando algo que mudaria o destino de Israel. Não haveria orvalho nem chuva nos próximos anos, exceto mediante sua palavra. É como se o próprio céu tivesse sido trancado pelas chaves de Elias. Mas quem era esse homem que ousava desafiar o rei de Israel e os deuses de Jezabel? Seu nome, o Senhor é o meu Deus, já era uma declaração de guerra contra a idolatria que tomava conta do povo. Num reino dominado pelo culto a Baal, o Deus da fertilidade e das chuvas, proclamar uma seca era mais do que uma profecia. Era um ataque direto ao coração da crença popular. O simbolismo aqui é forte. Deus não apenas confronta Baal, mas faz isso no próprio campo de batalha do falso Deus, controlando a chuva e a fertilidade da terra. Imagine a cena. O profeta, possivelmente vestido de forma simples, se coloca diante do rei mais perverso de Israel, um homem que fez mais para provocar a ira do Senhor do que todos os reis antes dele. Reis, capítulo 16, versículo 33. E ali, sem cerimônia, Elias entrega sua mensagem firme como uma rocha. Será que Acabe o encarou com desdém? Ou a convicção nas palavras de Elias fez o rei hesitar, ainda que por um segundo? Por outro lado, o silêncio sobre o passado de Elias parece intencional. Não sabemos sobre sua infância, sua família ou como ele foi chamado por Deus. Essa lacuna deixa espaço para uma pergunta intrigante. Elias sempre soube que estava destinado a algo grandioso. Ele era um homem comum que simplesmente respondeu ao chamado no momento certo. Ou o próprio Deus o havia moldado desde o início para ser um instrumento de juízo e redenção. E então, após lançar sua profecia como uma flecha certeira, Elias desaparece. Como um vento que sopra e some sem deixar rastros, ele segue as instruções de Deus e se retira para o ribeiro de Querite. É aqui que sua jornada toma outro rumo e o invisível começa a se manifestar de forma extraordinária. O que acontece quando até a natureza conspira para sustentar o profeta em meio à seca? Após desafiar Acabe com a ousadia de um trovão cortando o céu, Elias desaparece, levado pela orientação divina. Ele não busca refúgio em palácios, nem em fortalezas, mas é conduzido ao ribeiro de Querite, um lugar isolado, escondido na vastidão do deserto. Ali, na solidão que apenas os profetas conhecem, Elias começa a experimentar o cuidado sobrenatural de Deus de uma forma que desafia toda a lógica humana. O ribeiro de Querite, com suas águas cristalinas,
parece ser um oásis de paz em meio à seca que consome a terra. Mas o que realmente impressiona não é a água que brota ali, mas os mensageiros inusitados que chegam ao profeta. Corvos, aves que a lei considerava impuras, tornam-se os portadores do sustento divino. Todas as manhãs e todas as noites, eles trazem pão e carne, como se fossem criados em um banquete celestial. Que cena extraordinária! Um homem escondido, sustentado no meio do nada por pássaros que, por sua própria natureza, deveriam roubar e não oferecer. É como se Deus estivesse sussurrando: eu sou o Senhor, e até aquilo que parece indigno pode servir ao meu propósito. Mas há uma ironia sutil aqui. Elias, o homem que anunciou a seca para toda a nação, agora depende de um ribeiro que inevitavelmente começará a secar também. E é exatamente isso que acontece. Dia após dia, o som da água correndo vai diminuindo, até que o leito do ribeiro se torna um rastro seco no chão. A cena está carregada de simbolismo. O profeta que confiava plenamente em Deus agora se vê numa situação que clama por fé renovada. O que será dele agora que sua fonte de sustento desapareceu? Teria Deus o conduzido até ali apenas para abandoná-lo? Essa tensão cresce à medida que o silêncio do deserto se torna ensurdecedor. É como se cada momento em Querite fosse um prenúncio de algo maior, um teste que prepara Elias para o próximo passo de sua jornada. Afinal, Deus não o chamou para viver escondido. Há um propósito além do ribeiro seco, mas onde Elias será levado agora? E o que o espera no horizonte distante de Sarepta? Elias é conduzido a Sarepta, uma pequena cidade na região de Sidom, território estrangeiro, terra de gentios e, ironicamente, a pátria de Jezabel, a rainha que trouxe o culto a Baal para Israel. É curioso e até provocador que Deus escolha esse lugar, um ambiente aparentemente distante de sua promessa, para revelar mais uma vez o seu poder. O profeta, cansado e faminto, encontra ali uma viúva, uma mulher sem nome, sem recursos, sem esperança. Ela está no limite, prestes a preparar sua última refeição com o punhado de farinha e azeite que ainda restam, antes de se entregar à fome junto com seu filho. E então, Elias faz um pedido que soa quase absurdo: que ela prepare primeiro um pão para ele. Imagine o peso dessa cena. Um homem estranho, um estrangeiro, surge do nada e pede o que pode ser o último pedaço de sustento daquela mulher. Mas aqui está o coração da história. O pedido de Elias não era apenas sobre alimento. Era um convite à fé. Não tenha medo, ele diz. Palavras que soam quase como um eco do próprio Deus. Faça o que você disse, mas primeiro faça um pequeno pão para mim e depois prepare algo para você e para seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. 1 Reis, capítulo 17, versículos 13 a 14. O que essa mulher viu em Elias para confiar nele? Teria sido o desespero que a empurrou para a fé? Ou algo em suas palavras carregava o peso de uma autoridade divina que ela não podia ignorar? Seja como for, ela obedece. Ela pega o punhado de farinha, o pouco azeite e faz o pão. E então o impossível acontece. Dia após dia, a vasilha de farinha permanece cheia e a botija de azeite não se esgota. O milagre é sutil, mas profundo. Não há excesso, não há exagero, apenas o suficiente para cada dia. É como se Deus estivesse ensinando que a provisão divina não é um espetáculo para impressionar, mas um lembrete constante de sua fidelidade. Mas essa história não é apenas sobre sustento físico. Há algo maior sendo revelado aqui. A viúva de Sarepta, uma gentia,
torna-se um símbolo da graça de Deus que ultrapassa fronteiras. Enquanto muitos em Israel rejeitavam o Senhor, ela, uma mulher de fora da aliança, responde com obediência e fé. E o milagre que acontece em sua casa prenuncia algo muito maior. Uma mensagem de que o poder de Deus não está limitado por territórios ou por títulos. No entanto, a história de Sarepta não termina aqui. O milagre do pão e do azeite é apenas o começo. Um novo desafio está prestes a bater à porta de Elias e da viúva. Um teste que colocará a fé de ambos à prova de uma forma ainda mais profunda. O Monte Carmelo se torna o palco de um dos momentos mais dramáticos e eletrizantes da história de Elias. Um confronto que mais parece ter sido escrito para uma peça épica. Imagine a cena. As montanhas ecoam com o burburinho de centenas de vozes. Os 450 profetas de Baal, vestidos com seus ornamentos ritualísticos. O povo de Israel reunido como espectadores, divididos entre dúvida e curiosidade. No centro de tudo, Elias, um único homem contra uma multidão, como uma chama solitária em meio à escuridão. O desafio é simples, mas carregado de simbolismo. 2 altares, 2 sacrifícios e 2 deuses. O Deus que responder com fogo, esse é Deus, proclama Elias diante da multidão. 1 Reis, capítulo 18, versículo 24. É uma proposta ousada, quase audaciosa, mas que carrega a confiança inabalável de um homem que sabe em quem acredita. De um lado, os profetas de Baal começam seu ritual com grande fervor, clamando, dançando, gritando, como se o próprio céu pudesse ser movido por sua devoção. Mas o céu permanece em silêncio. As horas passam e o silêncio se torna ensurdecedor. Elias, com uma ironia afiada, provoca: gritem mais alto. Talvez ele esteja meditando ou ocupado, ou viajando. Quem sabe está dormindo e precisa ser despertado. 1 Reis, capítulo 18, versículo 27. As palavras cortam como lâminas, expondo a impotência de Baal e o vazio de sua adoração. Então, chega a vez de Elias. Ele convida o povo a se aproximar, como quem chama testemunhas para algo extraordinário. Ele reconstrói o altar do Senhor usando 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. Um gesto que prenuncia a restauração de um povo dividido e quebrado. Mas Elias não para por aí. Ele ordena que o sacrifício e a madeira sejam encharcados com água, não uma, mas 3 vezes, até que o altar inteiro esteja mergulhado. A água escorre em volta, preenchendo uma vala ao redor. É um gesto que parece exagerado, quase desafiador, como se Elias quisesse deixar claro que nenhum truque humano poderia estar envolvido no que estava prestes a acontecer. E então, Elias ora. Não há gritos, nem danças frenéticas, apenas uma súplica simples e direta. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. 1 Reis, capítulo 18, versículo 37. E naquele instante, o céu responde. Um fogo desce, não apenas acendendo a madeira, mas consumindo o sacrifício, as pedras, o pó e até mesmo a água na vala. É como se a própria natureza se dobrasse diante do poder do Deus vivo. O povo, diante desse espetáculo inegável, se prostra e clama: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 39. É um momento de triunfo, um instante em que parece que o coração de Israel finalmente se volta para o Senhor. Mas será que esse momento de glória é suficiente para transformar uma nação inteira? Ou será que o povo, tão volúvel quanto sempre, voltará a se desviar assim que a poeira do Monte Carmelo baixar? E quanto a Elias, o profeta que parecia indestrutível no alto do Carmelo, está prestes a enfrentar um abismo emocional e espiritual. Porque enquanto o fogo caiu do céu naquele dia,
As nuvens de uma nova tempestade já se formavam no horizonte. Uma tempestade que testaria não apenas o povo, mas o próprio coração do profeta. O eco da vitória no Monte Carmelo ainda parecia ressoar, mas Elias, o profeta que invocou o fogo dos céus, agora se vê consumido não pelo poder de Deus, mas pelo peso do medo e da exaustão. Jezabel, a rainha implacável, não foi impressionada pelo espetáculo divino. Pelo contrário, sua fúria foi acesa como uma chama incontrolável. Ela envia uma mensagem ameaçando a vida do profeta em palavras tão afiadas quanto lâminas. Que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. E nesse momento Elias, o homem que desafiou reis e multidões, foge. Há uma ironia quase dolorosa aqui. O profeta que enfrentou 450 homens sozinho no Monte Carmelo, agora teme uma única mulher. Mas talvez não seja apenas Jezabel que o aterrorize. Talvez o peso de sua missão, a constatação de que o fogo do céu não foi suficiente para mudar Israel, tenha começado a oprimi-lo. Elias não foge apenas de Jezabel. Ele foge de si mesmo, da sensação de fracasso que o persegue como uma sombra. Ele caminha até o deserto, onde o silêncio é mais profundo do que qualquer grito de multidão. Lá, sob um zimbro, ele se lança ao chão e, em uma prece amarga, pede a Deus que sua vida chegue ao fim. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. É uma confissão crua, quase chocante, de um homem que chegou ao limite. Aquele que chamou fogo do céu agora se sente pequeno, perdido, derrotado. Mas Deus não o repreende. Não há trovão, nem fogo, nem terremoto. Apenas o cuidado silencioso e constante do Criador. Enquanto Elias dorme, um anjo se aproxima, toca-o e o desperta. Levante-se e coma, diz o anjo, oferecendo pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. 1 Reis, capítulo 19, versículo 6. Aqui, sob o zimbro, Elias experimenta uma personificação do cuidado divino. Deus não apenas o sustenta fisicamente, mas também demonstra que, mesmo no momento mais baixo, ele não o abandona. Fortalecido pelo alimento, Elias caminha 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o mesmo lugar onde Moisés encontrou Deus séculos antes. O número 40, carregado de simbolismo, ecoa períodos de provação e preparação. Os 40 anos no deserto, os 40 dias de chuva no dilúvio, os 40 dias de jejum de Jesus. Cada passo de Elias parece uma jornada não apenas pelo deserto físico, mas também pelo seu próprio vazio interior. Quando ele finalmente chega ao Monte Horebe, entra numa caverna e ali se refugia. O que ele busca? Talvez respostas, talvez consolo, ou talvez apenas uma confirmação de que sua existência e sua missão ainda têm significado. Mas no silêncio da montanha, Deus está prestes a revelar algo que Elias jamais esperaria. Algo que mudará completamente sua percepção do que significa ouvir a voz divina. No profundo silêncio do Monte Horebe, Elias se encontra numa caverna, sozinho com seus pensamentos e suas dúvidas. Ele, o profeta que viu o fogo cair do céu, que enfrentou reis e multidões, agora está diante de um vazio, não apenas ao redor, mas dentro de si mesmo. É ali, naquele lugar de isolamento, que Deus o encontra. O que você está fazendo aqui, Elias? 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. A pergunta não é apenas uma busca por explicação, mas uma provocação, um convite para que Elias olhe para o seu coração, para a essência de sua missão. Elias responde, cheio de frustração e desânimo.
Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. Suas palavras são um grito de solidão, uma confissão de um homem que sente que todo o peso do mundo está em seus ombros. Ele acredita que está sozinho, que sua luta foi em vão, que até mesmo Deus, de alguma forma, o deixou. Então, Deus convida Elias a se levantar e sair da caverna, pois ele passaria por ali. A expectativa cresce. Será que Deus se manifestará como antes? Um trovão que sacode as montanhas, um fogo que devora tudo em seu caminho, um terremoto que parte a terra, um espetáculo que reafirma o poder absoluto do Criador? Mas o que acontece é algo completamente inesperado, um desafio às expectativas do próprio Elias. Primeiro vem o vento, forte, impetuoso, capaz de despedaçar montanhas e quebrar rochas. Mas Deus não está no vento. Em seguida, o terremoto, que faz tremer a terra sob os pés de Elias. Mas Deus não está no terremoto. Depois, o fogo ardente e devastador, como o que consumiu o sacrifício no Monte Carmelo. Mas Deus não está no fogo. E então, o silêncio. Um sussurro suave, um som tão delicado que só pode ser ouvido por aqueles que estão atentos, que se aquietaram o suficiente para percebê-lo. É nesse momento, nesse silêncio, que Elias cobre o rosto com um manto e sai para encontrar a presença de Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículo 13. Não é o espetáculo que fala ao coração do profeta, mas a quietude. A metáfora é poderosa. O Deus que enviou fogo do céu também é o Deus que se revela nas manifestações mais sutis. Ele não precisa de grandiosidade para provar seu poder, porque sua presença é suficiente, seja em um milagre ou em um sussurro. E talvez seja isso que Elias precisava aprender, que Deus está presente, mesmo quando parece estar distante, mesmo quando os sinais não são tão visíveis. Ali, no silêncio, Deus fala novamente. O que você está fazendo aqui, Elias? A pergunta retorna. Mas agora, depois do vento, do terremoto, do fogo e do sussurro, ela carrega um novo peso. Elias repete sua queixa, mas é como se algo dentro dele já começasse a mudar. Deus, então, lhe dá uma nova missão. Ele deve ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor, aquele que continuaria o trabalho que Elias acredita ter sido deixado incompleto. Mas algo mais é revelado, algo que quebra a solidão de Elias como uma luz em meio à escuridão. Reservei 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram diante de Baal e cujas bocas não o beijaram. 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Elias não está sozinho. Nunca esteve. Sua visão limitada o fez acreditar que era o único, mas Deus estava trabalhando de formas que ele não podia ver. O sussurro, então, não é apenas uma manifestação da presença divina, é uma lição sobre a confiança em um Deus que age no silêncio, nas pequenas coisas, nos bastidores. Com essa nova missão e esse novo entendimento, Elias desce do Monte Horebe. Mas será que seu encontro com o sussurro será suficiente para renovar suas forças? E como o jovem Eliseu, o sucessor anunciado, se encaixará nessa história que está prestes a tomar um novo rumo? Elias desce do Monte Horebe com uma nova missão, mas também com um coração que carrega sinais de renovação. Ele sabe que seu tempo como profeta principal está lentamente se aproximando do fim. No entanto, o plano de Deus não termina com ele. Esse é o momento em que a história se expande, transcendendo Elias para alcançar um novo capítulo. E esse capítulo começa com Eliseu. Enquanto Elias caminha pelas terras de Abel-Meolá,
Ele avista o jovem Eliseu trabalhando no campo, arando a terra com 12 juntas de bois. É uma cena simples, mas cheia de significado. Eliseu não está em um templo, nem em um lugar sagrado. Ele está no cotidiano, nos afazeres da vida comum. Deus o chama não de um altar, mas de meio de sua labuta. E é ali, no meio do campo, que Elias se aproxima e realiza um gesto marcante. Sem palavras, sem explicações, ele lança seu manto sobre Eliseu. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. O manto, um símbolo do chamado profético, carrega um peso que vai além do tecido. É como se Elias estivesse dizendo, sem pronunciar uma palavra: o chamado de Deus agora repousa sobre você. O que eu comecei, você continuará. É um ato de transferência, como passar uma tocha em uma corrida que não pode parar. Mas o momento também está carregado de perguntas não ditas. Será que Eliseu está pronto para carregar esse peso? E será que Elias, mesmo sabendo que seu tempo está chegando ao fim, está pronto para deixar esse manto para trás? Eliseu compreende imediatamente o significado do gesto. Ele não hesita, mas também não abandona tudo de forma impulsiva. Em um pedido sincero, ele pede para despedir-se de seus pais antes de seguir Elias. Esse pequeno detalhe revela algo importante sobre Eliseu. Ele não está apenas aceitando o chamado, mas também encerrando o capítulo de sua vida anterior com honra e cuidado. E então, em um gesto simbólico, ele sacrifica os bois com os quais estava arando e queima o equipamento para cozinhar a carne, oferecendo-a ao povo. 1 Reis, capítulo 19, versículos 20 a 21. É uma despedida definitiva de sua antiga vida e uma demonstração de que ele está totalmente comprometido com o novo caminho que Deus colocou diante dele. Não há volta. Ele queimou as pontes, ou melhor, os arados. Agora, o relacionamento entre Elias e Eliseu começa a ganhar forma. Não será apenas uma relação de mestre e discípulo, mas de legado. Elias carrega consigo o peso de anos de profecia e confrontos, enquanto Eliseu, o jovem, traz a energia de alguém disposto a aprender, mas também a continuar o que foi iniciado. É uma passagem de bastão, que não acontece em um único gesto, mas ao longo de um caminho compartilhado. Mas o que Elias vê em Eliseu e o que Eliseu espera de Elias. O relacionamento dos dois não será apenas sobre ensinamentos, mas sobre a preparação para um momento que Elias sabe que está se aproximando. Pois enquanto Eliseu se torna o sucessor, Elias tem outra jornada diante de si. Uma jornada que o levará a um fim espetacular, tão grandioso quanto os milagres que marcaram sua vida. E assim, as perguntas permanecem. Como Eliseu se provará digno desse manto? Como ele lidará com a sombra de um profeta tão poderoso? E o que espera Elias no horizonte enquanto ele continua sua caminhada ao lado daquele que carregará sua tocha? A história ainda não terminou. E o céu parece estar preparando algo extraordinário. A jornada de Elias chega ao seu clímax de maneira tão extraordinária quanto foi sua vida. Após anos caminhando, como profeta enfrentando reis, desafiando falsos deuses e ouvindo a voz de Deus tanto no fogo quanto no sussurro, Elias se aproxima de seu destino final. Mas não é uma despedida comum. Não há um leito de morte, nem um túmulo à vista. Algo grandioso, algo celestial, está para acontecer. Elias caminha ao lado de Eliseu, o discípulo que agora está mais do que nunca ligado a ele. É quase como se Eliseu pressentisse o que está por vir, pois ele se recusa a se afastar de Elias, mesmo quando o profeta o incentiva a ficar para trás. De Gilgal a Betel, de Betel a Jericó e finalmente ao Jordão, Eliseu segue firme seus passos carregados de determinação. Ele sabe que o momento que se aproxima não será apenas de despedida, mas de transição,
e ele deseja estar presente quando isso acontecer. Chegando ao Rio Jordão, Elias realiza um último milagre. Ele pega seu manto, o mesmo que lançou sobre Eliseu quando o chamou, e o dobra, tocando as águas. O rio se abre, como se reconhecesse a autoridade divina que repousa sobre o profeta, permitindo que ambos cruzem a seco. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 8. É um gesto que ecoa o passado, lembrando o povo de Israel atravessando o Mar Vermelho com Moisés e, mais tarde, o Jordão com Josué. Elias não apenas carrega o poder de Deus, ele vive dentro da corrente contínua da história divina. Do outro lado do Jordão, Elias finalmente pergunta a Eliseu: peça-me o que quiser que eu faça por você, antes que eu seja levado da sua presença. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9. É um momento solene, quase íntimo, em que o discípulo tem a chance de expressar seu desejo mais profundo. E Eliseu, em sua humildade e ousadia, não pede riquezas, nem poder político, nem proteção. Ele pede uma porção dobrada do teu espírito. É um pedido gigantesco, mas também um reflexo do coração de Eliseu. Ele não deseja apenas continuar o que Elias começou. Ele quer ser plenamente capacitado para fazer isso. Elias responde com honestidade: você pediu algo difícil, mas se você me vir quando eu for levado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será concedido. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 10. As palavras pairam no ar, carregadas de mistério. E então, enquanto caminham e conversam, acontece o momento que marcará a história para sempre. De repente, uma carruagem de fogo, puxada por cavalos flamejantes, irrompe dos céus, separando os dois. O vento, o brilho, o som, é como se o próprio céu tivesse descido à terra para buscar seu servo fiel. Elias é levado em um redemoinho, subindo aos céus enquanto Eliseu observa, atônito, gritando: meu pai, tu eras o carro de Israel e seus cavaleiros. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 11 e 12. E então, ele desaparece. O manto de Elias, o símbolo de seu chamado, cai ao chão, como se Deus estivesse confirmando que a missão agora pertence a Eliseu. Mas será que esse é o fim de Elias? Será que sua história realmente termina com aquela carruagem de fogo? O nome de Elias ecoa nas gerações futuras, mencionado novamente por profetas e esperado como um precursor do Messias. Malaquias, em suas profecias, declara: eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Malaquias, capítulo 4, versículo 5. E séculos depois, no Novo Testamento, o espírito e o poder de Elias reaparecem em João Batista, o homem que prepararia o caminho para Jesus. Elias não morre como um homem comum, e sua missão não termina como a de um profeta qualquer. Sua vida, sua coragem, sua fé e até mesmo sua fraqueza apontam para algo maior, um propósito eterno. A carruagem de fogo não é apenas um fim glorioso, mas um lembrete de que aqueles que caminham com Deus deixam um legado que nunca se apaga. E assim, enquanto ele desaparece nos céus, sua história continua a ser contada, ecoando através dos séculos e inspirando aqueles que, como Eliseu, desejam carregar o manto e continuar a obra.